Olá, olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, como sempre, eu estou ótimo. Então, bem-vindo à segunda temporada da série 30 Minutes of Code. Primeira temporada, 7 episódios, foi muito bem recebida e muita gente falou que aprendeu bastante, coisas legais, coisas úteis. Eu consegui desmistificar o storybook para muitas pessoas que só tinham ouvido falar, achavam que era algo muito mais difícil, quando na verdade é algo muito simples, muito útil, muito bacana. E agora eu trago para você, nesta segunda temporada, o Remix, um framework novo, que muita gente está pensando que é mais um framework JavaScript, coisa que a gente definitivamente não precisa. E aí eu estou aqui com esta segunda temporada para tentar desmistificar isso daí e mostrar para você, não mostrar, mas dividir, compartilhar com você a minha empolgação com esta nova ferramenta. Então vamos lá. O que é o Remix? Bem, ele não é apenas um framework JavaScript, um framework baseado em React, como é o caso do Next, como é o caso do Gatsby e como é o caso de outros que eu não me lembro agora. Ele é, na verdade, mais baseado na React Route, tanto é que ele foi desenvolvido pelos mesmos criadores da React Route, o Michael Jackson e o Ryan Florence, que nesse momento tem uma equipe por trás ajudando a desenvolver. E o Remix ele faz um uso, as rotas elas são parte fundamental do framework. Então, eu posso dizer seguramente que o Remix, e isso eu vou demonstrar daqui a pouco, ele está mais próximo do Rails e do Laravel do que do React. Claro, guardadas as devidas proporções. Afinal de contas, quem conhece Rails e Laravel sabe que eles são batteries included, ou seja, eles fazem de tudo e fazem muito bem. Na verdade, o Remix ele cuida de uma pequena parte e ele faz muito bem essa pequena parte. Eu tenho certeza que mais recursos virão, seja desenvolvidos pela comunidade, seja desenvolvidos pela própria equipe do Remix. Mas vamos pensar no Remix como um framework de servidor, não um framework para desenvolver exclusivamente aplicações de browser. Muito bem. Ele é um framework, então, full stack, que foi pensado para ser executado na Edge Network. E aí é uma das grandes vantagens de se desenvolver com Remix. O que é a Edge Network? Ela é uma rede, network, que a sua aplicação, os arquivos, o seu banco de dados, tudo isso fica alocado fisicamente muito próximo do seu usuário. Então, quando alguém acessa o seu site ou a sua aplicação desenvolvida com Remix e você está hospedando numa empresa, num serviço que está habilitado para Edge Network, pense na Cloudflare Workers, por exemplo. Acho que este é o nome, tá? O serviço ele vai detectar aonde aquele usuário está localizado geograficamente e vai servir a aplicação de uma localidade muito próxima. Isso soa alguma coisa aqui na sua mente? CDN, Content Delivery Network. Mas a CDN está limitada a arquivos estáticos, até onde eu sei. A Edge Network, ela consegue colocar bancos de dados, ela consegue colocar programação server-side e consegue colocar também arquivos estáticos. Então é um passo além da CDN. E o Remix já foi desenvolvido com a Edge Network em mente. Resumindo, o Remix ele consegue entregar a performance de sites estáticos. Pense no Next, quando você gera todo o HTML baseado nos seus componentes React, ou o Gatsby, que foi o primeiro a popularizar a técnica do SSG, Server Side Generated. Eu acho que é isso. Só que, ao invés de gerar tudo de antemão, não, ele entrega conteúdo altamente dinâmico perto do usuário. Muito bem. A proposta é direcionar o developer, você, para os Web Fundamentals. Então, o que são os Web Fundamentals? É só um nome chique para algo que a gente fazia há anos atrás. Então, eu vou te dar um bom exemplo. Você tem um form, você precisa enviar para o servidor as informações que foram providas do form pelo seu usuário. O que você faz atualmente com uma aplicação Single Page Application?
você escuta o evento onSubmit, ali você faz um prevent default para que o form não vá adiante e você tome controle da situação. E aí você junta os seus dados e você faz uma chamada HTTP, post ou put, passando essas informações ao servidor. Na Web Fundamentals, você não faz isso, você deixa o form e o browser fazer o seu trabalho, que é como a gente sempre trabalhou antes da popularização das Single Page Applications. Então, o Remix, ele já coloca isso como padrão, mas ele também te dá recursos para que você torne a coisa um pouco mais fancy. Você tem como, por exemplo, saber se o form está sendo submetido para que você desabilite o botão de submit, mude a mensagem e assim por diante. Então, o nome disso é Progressive Enhancement, ou melhoria progressiva. Você começa com algo que funciona, você entrega, você escreve pouco código para conseguir essa entrega e posteriormente você melhora a experiência do usuário. Muito bem. Seguindo, já falei, Progressive Enhancement está no core do framework. Outra coisa que é Progressive Enhancement, você tem condição de desabilitar o JavaScript e a sua aplicação continua funcionando. Por quê? O primeiro load de uma rota ele é feito no servidor. Então, o servidor Remix, ele pega todos os seus componentes React, ele monta um HTML e manda para o browser. Ali o browser toma conta, carrega o JavaScript e aí você pode continuar trabalhando como está acostumado. Mas, se você desabilitar o JavaScript, o site continua funcionando como se nada tivesse acontecido. Por quê? Toda a parte de gerenciamento de dados, ela está no servidor. E lógico, no servidor, o JavaScript está rodando. Não tem como você desabilitar o JavaScript no servidor. Estou falando do browser. Gerenciamento de erros imbatível. Isso é uma coisa que eu achei fantástica. Dentro de uma rota, se você tiver um método, exportar um método chamado ErrorBoundary, se por acaso algum erro acontecer no processamento da rota, um componente será mostrado. Então, o método ErrorBoundary, ele retorna JSX. Se der algum problema, ao invés do markup do seu componente, ele vai exibir o markup do seu erro. Então, a aplicação ela não quebra. Quebra aquela parte, pequena parte, que aquela rota está gerenciando. Por quê? O Remix, ele trabalha fortemente com Nested Routes. Eu vou mostrar isso logo em seguida, tá bom? Se por acaso você não tem um Error Boundary dentro daquela rota, o erro ele faz um bubble up, ou seja, ele vai subindo na hierarquia de rotas até que ele encontre um método Error Boundary que está exportando JSX. E se nenhum das suas rotas exportar, existe o arquivo root.jsx e ali sim tem um Error Boundary que aí ele vai mostrar dentro da aplicação inteira. Ok, em termos de performance, nenhum framework da atualidade bate a performance do Remix. Voltando um pouco na explicação. Por que que o SSG, Server Side Generated, foi popularizado? Porque os sites eles precisavam de mais performance. Performance hoje em dia é tudo. Se o usuário está acessando o seu e-commerce, por exemplo, e leva 1 segundo para carregar alguma coisa, o usuário já começa a ficar impaciente. É compreensível, porque você é um usuário, você passa horas na internet, então você quer que uma experiência ela seja rápida. E aí, para melhorar a performance, as equipes passaram a gerar todo o HTML no servidor e devolver esse HTML já gerado previamente para que o browser só exiba. Ok, funciona, mas se perde em dinamismo. E o que eu quero dizer com isso? Você não tem condição, por exemplo, de exibir um usuário logado, tá? Alguma coisa desse tipo. E o Remix, ele consegue entregar a performance do SSG ainda mantendo a capacidade dinâmica. Então, todos os dados eles são obtidos para aquele usuário logado, tá? E é isso aí, vamos seguir, tô acabando. E o Remix, no geral, ele trabalha de uma forma diferente. Então a gente tem que se acostumar com um momento inicial de estranheza, como foi, por exemplo, com o JSX e o React, para que então a gente veja a vantagem das coisas. E essa forma diferente de trabalhar,
é o que eu já falei, tudo está baseado na rota, e uma rota ela tem uma responsabilidade muito grande, é algo que tinha tudo para dar errado, mas a equipe por trás do remix fez um trabalho muito bom. Eu vou mostrar isso no próximo slide. Então, falando de rotas, o que você vê aí é a árvore de arquivos de uma aplicação Remix, e aí eu tenho ali uma pasta Routes. Todas as rotas, elas são baseadas no nome do arquivo. Então você está vendo ali uma construção meio estranha, uma pasta com o nome github.$username. Então isso vai fazer uma rota /github /username é um dado dinâmico que eu vou passar para a minha rota, por exemplo, VWL. E aí eu tenho um componente aqui com o mesmo nome, e este componente eu vou poder dentro dele acessar o username passado na rota. Tá legal? Vamos seguir. Então veja, aqui esse vídeo eu tirei direto do website do Remix. Veja que conforme a animação, né, ela vai passando, ele vai destacando as rotas que estão em ação naquele momento. Então, por exemplo, você vê que root ele carrega um pedaço, sales ele carrega outro pedaço e assim por diante. Então, cada uma dessas rotas, elas têm a responsabilidade de obter os dados que serão mostrados naquele pedacinho de tela que está destacado. E aí eu volto a falar do Error Boundary. Qualquer uma dessas rotas que exportar JSX no método Error Boundary, se der algum problema na obtenção dos dados, somente aquele pedaço da tela vai mostrar uma mensagem de erro. Todo o resto vai manter do jeito que está. Vamos lá. Um pouco de código para que eu consiga mostrar como que é por dentro da coisa. Então, isso aí é um arquivo de rotas. A primeira coisa que você vê é que eu estou exportando um método chamado loader. E aí eu tenho como extrair do parâmetro que foi passado para esse método os parâmetros, que é aquele pedaço dinâmico da URL. O loader, ele é a primeira coisa que é executada server-side quando uma rota é acessada. Muito bem. Ali eu tenho a oportunidade de obter dados de forma dinâmica. Nesse caso, eu estou consultando a API do GitHub, utilizando o pedacinho dinâmico que me foi passado na rota. E ali eu extraio os dados do repositório, tá? Dos repositórios daquele usuário, na verdade. Eu poderia consultar um banco de dados, tá? Eu poderia instalar, por exemplo, o Prisma e trabalhar com o SQLite ou com o Postgres, sem problema. O Remix não te coloca nenhuma barreira para que você escolha como você vai obter e gravar os seus dados. Vamos seguir. Ali eu faço um pouco de sanitização dos dados. Por quê? Esta API do GitHub, ela me retorna muita informação, tá? O payload que me retorna é algo muito grande e eu não quero utilizar tudo aquilo. Se eu estivesse consultando direto de uma aplicação no browser, eu não teria chance de escolher não trafegar isso na rede. Veja que esta consulta que eu fiz aqui é do servidor onde está hospedando a aplicação Remix para a API do GitHub, não do browser do usuário. E aí existe uma velocidade muito maior neste cenário. E aí, aqui eu estou somente fazendo um map no array que é retornado e eu estou retornando um objeto somente com aquelas 3 propriedades, que é só o que eu tenho interesse na minha view, tá? Por fim, eu retorno os dados, tá? Num objeto, e aí, falando em view, ali está, eu estou exportando um método por default, que é o meu componente React. Ali eu utilizo um React Hook chamado useLoaderData, ele é provido pelo próprio Remix, e aí eu tenho acesso ao que foi exportado pelo loader, e aí é só eu utilizar da forma que eu quiser. Simples, não é? Vamos ver o que mais que eu posso colocar dentro de uma rota. Então veja, eu tenho ali o loader que eu acabei de explicar, eu tenho uma action que é o que vai gerenciar o que foi provido para a rota através de um form, por exemplo, tá? Eu tenho links, então para cada uma das rotas eu posso carregar uma folha de estilo diferente. E aí quando a rota não estiver mais ativa, o Remix ele cuida de tirar este link.
tá? Então, as rotas só carregam o que elas realmente precisam. O Error Boundary, que eu já falei bastante sobre este método, meta, eu posso colocar qualquer coisa que eu queira que seja colocado ali dentro da tag head do HTML. Por exemplo, as meta tags para mídias sociais. Tá? Um bom exemplo. E aí, por fim, o próprio React Component. E o nome disso é o collocation, que é o nome dado a esta forma de se desenvolver uma aplicação. Tá? Collocation, você coloca tudo dentro de um mesmo arquivo. Para firmar na mente, vamos fazer uma analogia com o MVC. Então, a loader function, ela é o controller. Se a gente estivesse trabalhando ali com o MVC, a loader é quem recebe a requisição e faz alguma coisa com a requisição do usuário. O React Component, ainda dentro dessa analogia MVC, é a view. Então, nós temos todo o poder do React. A gente pode quebrar tudo em componentes, a gente pode utilizar estado local, se for o caso, se for necessário. Nós podemos utilizar os hooks. Não existe restrição para que a gente utilize componentes React no servidor, tá? E por fim, o model, o Remix deixa para sua escolha. Como eu já disse, você pode ter ali o Prisma instalado, fazendo acesso e salvando dados num SQLite. Ou você pode obter dados de uma API externa, como eu demonstrei ali com o GitHub. Fica tudo a seu critério, tá? Então essa foi uma explicação bem resumida do que o Remix faz. Nos próximos vídeos eu vou desenvolver uma pequena aplicação mostrando todos esses recursos e ainda outros que eu não mencionei. Então eu espero que você se mantenha empolgado e que você venha comigo nesta série de vídeos que está começando agora. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Muito bem, chegamos agora na parte que eu mais gosto. Eu vou começar ali o timer, mas não com 30 minutos, mas com 13, porque a apresentação que você acabou de ver levou 17 minutos. Então, para eu ficar dentro da proposta de 30 Minutes of Code, o timer vai começar com um tempo um pouco reduzido. Então, eu estou ali no terminal, você vê a janela preta, lado esquerdo, o terminal, lado direito, a janela do browser, já preparado para acessar a porta 3000 em localhost, e eu vou utilizar o comando npx create remix at latest e vou dar o nome da pasta aonde eu quero que o meu projeto viva. Ali eu vou ter que responder 3 perguntas muito simples. A primeira é com relação ao servidor. O Remix é um framework server-side que utiliza React para renderizar os componentes, a camada view. Então, no começo agora que eu estou fazendo tudo simples, eu vou ficar com a primeira opção. Saiba que as demais, elas servem para que você já receba configurações para fazer o deploy nos serviços que estão listados ali. Tenho certeza que outros serviços virão no futuro. A segunda pergunta é TypeScript ou JavaScript? TypeScript com certeza. E por fim, se eu quero fazer a instalação utilizando NPM. Sim, vamos deixá-lo fazer o seu trabalho. Coisa chata esperar, né? Já está acabando. Ok. E, já que eu estou aqui, eu vou adicionar uma biblioteca que eu vou utilizar daqui a pouco. Muito bem. Então, cd GitHub. Vou abrir no VS Code. Voltar lá e rodar yarn dev. Muito bem. A aplicação já está rodando. Aqui no browser, eu tenho então a página inicial que o Remix lhe provê. Então ali ele já traz alguns recursos para que você não comece do zero. Por exemplo, a questão do CSS que é carregado por rotas, ou então parâmetros na URL, parâmetro 1, parâmetro 1. O 2, a mesma coisa, uma página não encontrada, mas repare que
ela foi não encontrada dentro de uma página que existe, tá? Nós veremos isso mais tarde. Um erro não autorizado e simplesmente um erro. Então, você já tem algum código para explorar para que você não parta do zero. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou explicar, eu vou já remover tudo isso daí para que a gente comece com uma aplicação limpinha. Tudo que você faz no Remix vive dentro da pasta App. Isso torna muito mais fácil posteriormente, se você quiser criar um novo projeto com as configurações de deploy na Vercel, você cria um novo projeto, você deleta a pasta App do novo projeto, copia essa daqui, cola lá, tá tudo certo. Você não faz nada fora da pasta App. Então aqui eu tenho a pasta Routes e eu vou remover a demo. No Index eu vou remover também, e aí veja que agora eu tenho um nulo ali. Mais para frente, nessa mesma série, eu vou só fazer um redirecionamento da rota principal para a rota que eu quero que seja acessada assim que a aplicação for carregada. Por enquanto, vamos deixar como nulo. Muito bem. Aqui na pasta Styles, eu vou remover também, sem dó, e vou limpar um pouquinho o arquivo root. Então, eu vou tirar as duas referências aos estilos que eu removi. Aqui é o método que inclui estes estilos na página. Não preciso também do remix logo, aonde está. Bom, por enquanto eu vou deixar ali. E vou só remover estes daqui. Perfeito. Voltando ao localhost 3000. Ok. Depois, na hora certa, para não bombardear você com muita informação, eu retornarei esse arquivo root para explicar quais são os elementos que já estão ali dentro e qual o papel deles, tá? Toda vez que eu precisar mexer em alguma coisa, eu volto e explico. Muito bem. Então, eu quero criar uma rota que será o seguinte: GitHub barra e uma informação dinâmica. Tá? Pode ser Vedovelli, Bob, Larry e assim por diante. E aí, eu preciso criar isso daqui dentro da pasta Routes. Então, github.$username.tsx. O que é isso exatamente? Como as rotas são baseadas no sistema de arquivo, se eu quiser criar uma rota composta, ou seja, GitHub barra alguma coisa, eu separo por ponto. E quando eu precedo o próximo nome com $, o Remix vai tratar isso como uma informação dinâmica que estará disponível para a gente dentro deste arquivo. Vamos ver como funciona. Então, eu já tenho ali Vedovelli, o arquivo está vazio, não vai retornar nada, e eu vou começar a trabalhar nele. Então, export const loader é uma loader function async para eu ter acesso aos parâmetros, e aí eu vou retornar um objeto, vou chamar de user, e aí eu vou dizer params username. Ok. Quando eu atualizar ali, veja que ele me retornou o JSON. Então isso significa que eu já tenho uma rota que me devolve dados, ela não devolve uma interface. Quando uma rota Remix não exporta por padrão, export default, um método, que é o método de um componente React, ela retorna qualquer coisa que seja retornado da loader function. Então a loader function é o ponto de entrada da rota, e é ali que você tem a oportunidade, por exemplo, de obter dados externos. Vamos ver como isso funciona. Então, ao invés de retornar aquilo ali, eu vou fazer o seguinte: fetch e vou retornar um objeto user. Aqui eu preciso que seja await his JSON. Muito bem.
atualizei, a consulta à API do GitHub foi feita e os dados me foram retornados, e aí a Rota Remix retornou isso para o browser. Super fácil. Muito bem. Deixa eu complementar isso daqui, pois eu sei que em breve a API do GitHub vai passar a negar o meu acesso, pois eu não estou autenticado. Então, passando estes dois headers aqui, com o meu token, eu passo a ser um usuário autenticado, e aí os meus limites de uso eles sobem e eu não vou ter nenhum problema. Legal. Então, agora que eu tenho esses dados, eu quero utilizá-los para mostrar na tela dentro de um componente estilizado. Então, eu vou só fechar esse daqui para que a gente tenha mais espaço. Export default function. Não preciso dar um nome, pois eu estou exportando por default. Aí eu quero acesso aos dados que foram retornados pelo loader. Eu tenho um hook para isso. Então, const user, pois eu já sei que um user está vindo da loader function. Use loader data. E aí, return h1 user.login. De volta ao browser, atualizei, e olha que interessante, agora eu tenho ali o meu layout com o componente que está dentro da rota e eu estou exibindo informações. Vamos melhorar isso daqui utilizando types. Então, eu voltarei aqui, e aí agora eu quero criar primeiro uma interface chamada user, e aí eu vou dizer login é uma string, avatar URL é uma string, HTML URL também, e por fim bio string. Eu estou só selecionando desse payload retornado aqui o que eu quero utilizar. Então, login, avatar URL, HTML URL, que me leva para o meu perfil lá no GitHub, e onde está? Aqui. JavaScript Developer Work, tá até desatualizado, eu não trabalho mais para Keylight, preciso resolver isso. Tá. Aí, outra interface. Interface loader data. Que aí o meu loader vai retornar um usuário que será do tipo user. Muito bem. Tendo feito isso, aqui no loader data, eu vou dizer use loader data, eu vou dizer que é do tipo loader data, que aí tem um usuário que é do tipo user. Fazendo isso, veja que agora o meu user ele está fortemente tipado, ele é do tipo user. Se eu remover isso daqui, veja que o meu user ele tem o tipo any, e isso não quer me dizer nada, tá? Então, voltando ali, agora se eu fizer user ponto, ele já vai me trazer exatamente o que contém dentro, pois o TypeScript ele sabe, tá? Então, só complementando aqui rapidinho, block quote, user bio. Ah, tá. Eu não quero dentro de H1. Fazendo uma confusão danada, né? Se eu não fizer essa confusão, não sou eu. Ok. E agora, por fim, eu quero user avatar URL, out vai ser user.login, e voltando ao browser, atualizo. Ah, tá muito grande, nem eu gosto de me ver desse tamanho todo. Então, 150. Ok. Então, tenho ali o login do usuário, o biography, você sabe, você entendeu. E a imagem do cara com a alt text ali. Eu acho que por esse vídeo já tá bom. Eu vou dar uma revisada a isso no próximo vídeo, e aí eu vou começar a tirar coisas da rota, pois não é legal um arquivo ter tanta responsabilidade. Então a gente já vai montar a nossa aplicação, já tendo cuidado de colocar
os componentes e as APIs, tudo nas suas pastas para que a gente já tenha o cuidado de montar uma arquitetura que seja escalável. 15 segundos, 14, musiquinha. Vamos ver.